E nessa aula a gente vai falar sobre o processo criativo de fazer os nossos vídeos, né? O que eu faço para sempre ter ideias diferentes para fazer Reels, para comunicar a mensagem que eu quero, né, para minha audiência. E o que você pode fazer para treinar a sua criatividade também. Porque assim, criatividade é uma habilidade como qualquer outra. Você vai treinando, né? Vai tendo exercícios de criatividade e quando você vê, você já consegue fazer as coisas meio que no automático. Mas se você não se considera uma pessoa criativa, vem comigo que nessa aula a gente vai trabalhar um pouco. Se eu pudesse te dar um único conselho, seria para você consumir muito Reels, assistir muito TikTok, assistir muito Reels, para você criar assim uma galeria de referências na sua cabeça que vai te ajudar muito quando você tiver esse bloqueio criativo. E por que eu falo isso? Sempre que você quer produzir algum tipo de conteúdo, você tem que consumir aquele mesmo tipo de conteúdo para você saber o que dá certo e o que você gosta e não gosta. E também para na hora que você pegar o celular para gravar alguma coisa, você já tem aquelas referências visuais de como é feito mais ou menos cada coisa e você já consegue fazer logo do seu jeito, sem ter esse bloqueio de meu Deus, eu quero filmar essa ideia, mas eu não sei como. Então quando você já viu vídeos daquela mesma ideia sendo filmada, apresentada de formas diferentes, você tem uma referência visual. Mas agora eu vou te falar como que eu faço isso na prática. Basicamente, eu não gosto de assistir referências do meu nicho. Então assim, eu de repente produzo dicas com celular, né? Então eu não vou ficar vendo TikToks e Reels de outras pessoas que falam sobre dicas com celular. Porque imagina, se todas as minhas referências são de pessoas tipo do mesmo nicho que eu, que já fazem um conteúdo parecido, eu ia ficar ali naquela bolha, né, de referências e não ia conseguir sair. Então o meu desafio para você é que realmente você saia dessa bolha. Eu quero que você consuma conteúdos que não são do seu nicho, que não tem nada a ver. Mas é assim, o que eu proponho aqui é que você faça um consumo consciente. Olha que legal, presta atenção. Você vai fazer um consumo consciente de Reels e também lá no TikTok. Porque mesmo que não for do seu nicho, não for nada a ver, você vai gostar de uma música, você fala, vou salvar essa música aqui que eu acho que no futuro eu posso usar. De repente vai ter uma transição que você acha que consegue fazer, então, sei lá, grava a tela ou salva o vídeo mesmo no seu celular para aquela transição você replicar em outra situação, né? Colocar o seu tempero. Se você gostou da maneira que a pessoa mostrou alguma cena, alguma coisa assim, você pode usar isso como referência sem copiar. Porque é legal que assim, quando você tem referência de vários nichos diferentes e você pega uma referência daqui, outra dali e tal, eu vou te mostrar mais a fundo como que eu faço isso. Basicamente, eu pego uma música de um Reels ou de um TikTok nada a ver, que eu acho que vai funcionar com uma das minhas ideias, e aí eu vou navegando e eu vejo algum Reels que tem um estilo que eu acho interessante. E além de consumir só pensando na música e no estilo, em alguma transição, você também pode fazer uma espécie de benchmark. Faz uma pastinha de Reels que viralizaram, de TikToks que são muito grandes e tal, que as pessoas estão realmente replicando, consumindo, porque são conteúdos que estão em alta, porque quando você publicar o seu Reels e tiver algum elemento, algum exemplo, alguma coisa que as pessoas já viram em outro lugar, você pode prender a atenção delas por mais alguns segundos e isso faz toda a diferença. E o método que eu uso para criar essa galeria de referências, né, essa galeria visual, é usando o grupo do WhatsApp. No caso, eu tenho um grupo só entre eu e a minha noiva e a gente usa exclusivamente para mandar links de TikToks, de Reels e tal. A gente compartilha, grava a tela, tira print de alguma coisa e a gente sempre coloca na legenda o elemento que chamou a atenção. Então, a música, a transição, não sei o que e tal. Isso ajuda bastante. Porque de repente a gente tem uma ideia de algum conteúdo que a gente quer gravar, alguma coisa que a gente quer fazer, e eu posso ir lá nessa galeria e ver elementos que eu posso usar, de repente uma música que eu acho interessante e tal. É realmente como se fosse uma gavetinha de ideias ali que você vai usando como recursos na hora de fazer o seu Reels. Agora, eu vou te falar uma lista de ideias que você pode aplicar nos seus Reels hoje e que são universais para qualquer nicho. Independente se você tem um produto, se você tem um serviço ou se você trabalha na internet que nem eu. E primeiro, se você tem um produto físico, você sempre vai conseguir explorar no Reels o processo de fabricação dele, né? Como que ele é feito, de onde ele vem e tal. Se é um produto feito à mão, você pode explorar muito isso, que é muito interessante. Acaba até humanizando, né, o seu conteúdo, isso é muito importante também. Você sempre vai poder falar das embalagens do seu produto, como que ele é embalado, como que o cliente recebe ele, se tem uma caixinha, como funciona. E é interessante que tanto na fabricação quanto na embalagem e tal,
você não precisa só mostrar o produto em si. Você pode até de repente fazer uma historinha, um Reels de repente você narrando como que é levar nos correios as caixas, sei lá. Isso para produto físico, né? Se o seu produto tem variações ou se ele tem cores diferentes, tamanhos diferentes, você sempre vai conseguir usar no Reels esse aspecto mais visual, assim, né? Das coisas mudando. De repente você faz uma transição e o produto vai mudando, aí você consegue mostrar todo o seu portfólio de produtos. Ainda falando das caixas, você pode fazer um stop motion, né, onde vai cortando e vai crescendo uma pilha de caixas ali. Tem várias ideias para você explorar se você vende um produto físico, então isso é bem legal. E ainda você sempre vai poder fazer conteúdos de como usa o seu produto, né, como que é a maneira certa de usar e tal, dar dicas envolvendo, né, o uso do seu produto. Um exemplo de uma aluna que ela vende produtos de skincare, né? Ela vende produtos de skincare naturais, assim, é bem legal. E ela tava com dúvida no que fazer Reels e tal. Eu falei, por que você não faz uma lista, sei lá, de 5 dicas para um skincare sossegado, né? Sem muita coisa. E ela fez esse Reels e foi um dos que mais tiveram visualizações no perfil dela. Ela tava travada lá com 600 views, 800 views. Aí esse, logo nas primeiras horas, já bateu 3.000 views. Porque as pessoas gostam muito de conteúdo de lista. Isso aqui é muito interessante, essa dica vale ouro e funciona para qualquer um. Produto físico, produto digital, serviço, profissão. Você sempre pode usar esses tópicos que eu estou falando para criar um conteúdo de lista. E esse conteúdo de lista, é claro que você vai usar no Reels, né? Você vai listar as coisas, mas você pode usar em qualquer tipo de post também. E uma das coisas legais de serviço é que você sempre vai conseguir explorar o passo a passo, né? Como que funciona o serviço em si. E, funciona para qualquer um. Mesmo se você é manicure, você pode mostrar algum processo que é interessante, alguma técnica de unha que você faz e tal. Se você é advogado, né, como que é o seu dia a dia, o que você tem que fazer, né, como que é uma reunião, de repente, como que é no fórum, coisas que as pessoas não sabem como funciona. E também, é claro, você sempre vai conseguir explorar a transformação que aquele seu serviço está gerando para o cliente, né? Então isso é muito legal. E assim, baseado nessas ideias, eu vou te mostrar uma ferramenta chamada Answer the Public, que é basicamente um site que você coloca lá uma frase ou uma palavra e ele te mostra o que as pessoas estão buscando no Google, né, na internet, sobre aquele assunto. Então isso aqui é muito bom para você gerar ideias para o seu conteúdo, né? Seja para o Reels ou para a sua vida. Porque você coloca lá, sei lá, eu sou manicure. Você coloca lá no Answer the Public manicure, ele vai te mostrar o que as pessoas estão buscando. De repente é uma técnica, de repente é alguma coisa diferente e tal. E aí você consegue usar isso como uma ideia validada para fazer o seu conteúdo. Porque daí você vai saber que, sim, tem pessoas querendo saber disso. Então, maravilha, eu vou fazer um conteúdo sobre isso. Acaba te ajudando bastante. Você tem noção de que quando você publica um conteúdo, você está disputando pela atenção das pessoas com outros criadores que também estão publicando conteúdo? Pensa dessa forma. Quando uma pessoa te segue, ela não segue só você, ela segue você e mó galera. Então você está sempre disputando a atenção daquele seguidor com todo mundo que ele segue também, né? Muito louco isso. E assim, tem um estudo recente que fala que as pessoas só prestam atenção em média 8 segundos antes de ir para outro conteúdo e tal. Eu acho que até muito menos, né? No caso dos stories, se a pessoa bater o olho e não convenceu a ver aquele story até o final, ela já vai pular. Mas no caso do Reels, a gente leva em consideração de 5 segundos ou até uns 8 segundos. Então assim, a gente tem que usar artifícios visuais para prender a atenção da pessoa logo no comecinho do Reels. Agora eu vou te mostrar na prática como que eu organizo o meu Reels na hora de gravar. Eu faço assim, eu abro um bloco de notas. É claro que primeiro eu vi uma referência, alguns vídeos que eu gostei. Aí eu vi uma transição lá no TikTok que a pessoa pegava um objeto, jogava na mesa e transformava em outro objeto. Aí eu pensei, como que eu posso adaptar essa ideia, fazer um negócio legal? E eu tinha aqui no meu estúdio uma limonada e eu também tinha limão. Eu falei, pronto, eu vou tacar o limão na mesa, vai virar uma limonada. Mas como que eu construo uma historinha, né? E as transições, principalmente, para isso fazer sentido em 30 segundos? Basicamente, o que eu fiz? Eu abri um bloco de notas, coloquei aqui, Rio Suco, que era a transição que eu queria fazer. E eu pensei numa historinha, vai estar com um copo vazio, aí depois o limão vira suco, aí eu encho um copo e depois eu pego o copo e bebo. Né? Tipo, uma historinha super simples. Como que eu deixo isso visualmente bonito, né? Visualmente atrativo e também de uma maneira que prenda a atenção das pessoas? Então assim, pensei, vou fazer um take em um copo vazio e essas setinhas, elas representam o movimento. Sempre que tem essa setinha, ou a câmera se move para o lado da setinha, ou alguma coisa na minha cena vai se mover para o lado que está a setinha. E sempre que tem movimento, a gente consegue usar como transição.
Então, sempre que a gente junta dois movimentos e faz um corte bem no meio deles, pronto, isso daí já é uma transição. E a transição de movimento é a mais simples de fazer e uma das mais legais, inclusive. Então aqui, ó, eu vou ter o copo vazio, aí eu vou mover o meu braço com o copo para esse lado aqui, ó, acho que é o lado direito. Aí no próximo take, que é o take onde realmente o limão vira suco, eu tenho que começar o movimento no mesmo sentido, como se fosse um único movimento. Então assim, ó, acompanha comigo. Se na imagem número 1 eu virei a câmera para cá bem rápido, no final da imagem, no começo da segunda imagem eu também tenho que continuar esse movimento e fazer o que eu tenho que fazer. Então eu sempre penso assim, ó, o take ele vai começar com um movimento e vai terminar com outro. O take seguinte ele vai começar com o mesmo movimento e vai continuar com outro. Então, o primeiro, que é o copo vazio, fez essa transição para o lado. Aí eu peguei o limão na mão, fiz esse mesmo movimento para o lado, aí eu fiz aquele efeito de jogar na mesa e transformar, aí eu peguei a garrafa e virei a câmera bem para baixo, bem rápido também. Aí no próximo take, que é esse daqui, ó, que é enchendo o copo, eu tenho que continuar o movimento. Então eu peguei a câmera do celular, coloquei bem alto e abaixei rapidão, né, para continuar aquele movimento da garrafa baixando. Aí nisso coloca o suco aqui no copo, aí eu pego o copo e viro pro lado, só para fazer uma transição super simples. Aí no final de tudo, na minha última imagem, eu continuei o mesmo movimento e peguei. Aí no meu Reels, parece que todos os movimentos são meio contínuos, né? Ficou bem legal. Tô colocando aqui do lado de exemplo para você ver. Isso daqui não é nada de outro mundo, mas é uma organização super simples que eu faço para eu não me perder na hora das transições. Porque até eu falando aqui, você vê transição para um lado, para o outro e tal, pode ficar muito confuso. Mas eu tendo essa referência visual, eu sei, ó, eu só preciso gravar um take do copo vazio e vai para esse lado. Aí, ó, eu só preciso gravar um take que começa desse lado, faço o que eu tenho que fazer e termina para baixo. Aí o outro, ó, preciso de um take que começa com o movimento para baixo e termina com o movimento para o lado. E esse daqui é um take que começa com o movimento para o lado e termina o vídeo. Então assim, isso daqui me dá uma referência visual muito boa e para eu fazer os takes. E assim, se você puder, sempre faça mais de um, porque te ajuda no timing da edição. Um take sempre vai ficar um pouquinho diferente do outro, tal, e isso vai te ajudar bastante. Então, ó, só resumindo o conteúdo dessa aula, a gente falou sobre como criar referências, né? Você ter um grupo, uma galeria, algum lugar que você salva referências para você ir buscando alguma música, alguma transição, alguma coisa. Eu te mostrei uma ferramenta que, se você não conhecia, agora você conhece, que você coloca o seu nicho lá, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, e ele te mostra coisas buscas que as pessoas estão fazendo na internet para te ajudar. Eu ainda te dei aqui uma listinha de coisas universais que você consegue adaptar para o seu tipo de nicho, para o seu tipo de trabalho e tal, então é bem legal. E te mostrei na prática como que eu faço a organização das minhas transições, né, dos meus Reels na hora de gravar os vídeos. Agora eu quero te propor um desafio, que você faça uma listinha de pelo menos 3 Reels que você vai publicar por semana. Tipo, faz pro mês inteiro, assim. Então, 3 essa semana, 3 da semana seguinte. Usa essas dicas para pensar em coisas interessantes que você vai mostrar. E agora nas próximas aulas eu vou te mostrar como filmar com maior qualidade essas ideias que você anotou e depois como a gente vai editar isso também no formato certo para os Reels. A gente se vê lá!